CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, o primeiro CBN Universidade do ano está no ar. Seja muito bem-vindo a esse programa que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que possibilita espaço prático de radiojornalismo para todos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Estamos no ar desde 2018 e todo sábado trazemos as principais notícias do universo acadêmico, bem como questões do cotidiano. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. E vamos saber o que tem de destaque nesse primeiro programa. A gente traz as informações sobre a seleção para o mestrado em Serviço Social pela UEPB. Tem um comentário de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, o fim do auxílio emergencial e a segunda onda da Covid. Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB está com um edital aberto para Programa Acadêmico de Acessibilidade Digital via celular do Santander Universidades. Pró-Reitoria de Graduação da UEPB prorroga prazo para a realização de matrícula para estudantes da universidade. E ainda vamos conversar com a nova reitora da instituição sobre os novos passos da UEPB. Por aqui ainda tem dicas de português inédita com o professor Denis Medeiros. E ainda uma matéria sobre a reportagem de estudantes de jornalismo da UEPB que foi premiada em evento nacional de comunicação. E a oportunidade para licenciado em Educação Física poder fazer o curso de bacharelado pela UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado, 2 de janeiro de 2021, está apenas começando. E a gente já inicia o CBN Universidade com notícia importante para quem está pensando em fazer o mestrado em Serviço Social e ainda não teve tempo de elaborar o projeto e se inscrever na seleção. É que o programa de pós-graduação em Serviço Social da UEPB prorrogou o prazo para inscrições no processo seletivo da turma de mestrado 2021. Agora os interessados podem se inscrever até o dia 15 de janeiro. No total, são oferecidas 15 vagas. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail para o endereço uepb.ppgss.2021@gmail.com, anexando o projeto de pesquisa, carta de intenção e currículo, além de documentos pessoais, diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação, currículo Lattes e uma foto 3x4. O curso tem como área de concentração o eixo Serviço Social, Questão Social e Direitos Sociais e oferece as seguintes linhas de pesquisa: Serviço Social, Estado, Trabalho e Políticas Sociais e Gênero, Diversidade e Relações de Poder. O processo seletivo terá as seguintes fases: análise do projeto de pesquisa e da carta de intenção, arguição do projeto de pesquisa e análise curricular. As etapas serão realizadas de forma remota por uma comissão de seleção composta por professores do programa. Para mais informações, o edital completo está disponível no site pós-graduação.uepb.edu.br/ppgss. Agora a gente muda de assunto porque é hora de ouvir o comentário de hoje de Luciano Nascimento. Escuta aí. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. O tema da coluna de hoje é um tema delicadíssimo, já que vamos tratar das questões políticas, econômicas, sociais e de saúde pública. O tema, portanto, é o fim do auxílio emergencial do governo federal e a possibilidade de um repique ou daquilo que tem sido chamado pelos meios de comunicação social, pela imprensa em geral, de uma segunda onda do coronavírus ou da Covid-19. Muito bem, o governo federal passou a pagar a última parcela do denominado auxílio emergencial. Auxílio emergencial que teve na sua configuração, na sua elaboração, portanto, o pagamento de mensalidades no valor de R$600 e depois de R$300 para o que ficou configurado como 67,9 milhões de pessoas que foram agasalhadas pelo
auxílio emergencial. Lembrando que esse auxílio emergencial foi criado com o objetivo, com a intenção de agasalhar empregados informais, desempregados, pessoas na condição de vulneráveis. Também dentro da ideia do auxílio emergencial, um programa de apoio ou de auxílio às empresas, às pessoas jurídicas, aos grupos econômicos, comerciais, etc. Bom, muito bem. Esses 67,9 milhões de pessoas que estiveram assim agasalhadas juridicamente pelo auxílio emergencial, que receberam uma ou até 3 parcelas, seja no valor de 600 ou de 300 reais, as pesquisas informam que 14,2 milhões dessas pessoas, a partir de janeiro de 2021, voltarão para o programa social do governo federal, denominado de Bolsa Família, e que tem um valor de auxílio em torno de R$ 192 reais mês para essas pessoas. Muito bem, à luz dessa narrativa, portanto, indaga-se quanto ou qual foi o custo do governo federal na pandemia em termos de auxílio emergencial, em termos de auxílio às empresas, aos grupos comerciais, empresariais, e não só a isso, mas a uma outra parte a qual nós vamos nos referir também. Bom, os números informam que os gastos do governo atingiram em torno de 423 bilhões de reais. Desses 423 bilhões de reais, 321 bilhões foram exatamente para o auxílio emergencial. O restante você teria aí, segundo os órgãos de comunicação social têm publicado e o próprio governo, e aqui a fonte que vamos citar é o painel do cidadão do Siga Brasil, um órgão do governo federal. 62,15 bilhões foram para ajudas aos estados, municípios e Distrito Federal. 24,24 bilhões em forma de benefício emergencial para os empregados. Em que sentido? No sentido de auxiliar as empresas custeando os salários desses empregados durante a pandemia da Covid-19. 17 bilhões de reais foram para financiar diretamente uma espécie de programa de emergência que envolve empregados e folhas salariais dessas empresas. 900 milhões de reais relacionados à tarifa social de energia para aquelas pessoas que ficaram sem condições econômicas de pagar a sua conta de luz. Enfim, teria aí um pouco mais de 103 bilhões de reais de ajuda do governo federal. Muito bem, especificamente quanto ao auxílio emergencial, criado para empregados informais, desempregados, pessoas na condição de vulneráveis, auxílio às empresas, etc. Recentemente, o ministro da Fazenda, Sua Excelência Paulo Guedes, deu informação ou uma opinião, ou argumentou, digamos assim, que só identificaria ou só reconheceria uma segunda onda da Covid-19 se o número de mortes ultrapassasse 1.000 pessoas ao dia. E aí estaríamos sim dentro de uma segunda onda. E, portanto, só admitiria uma conversa dentro do governo, no staff do governo, de um prolongamento do auxílio emergencial após essa constatação. Ou seja, nós só teríamos a continuação de um auxílio emergencial fornecido ou dado pelo governo federal, segundo Paulo Guedes, se constatada a segunda onda, e essa onda será constatada com um número de morte de 1.000 pessoas ao dia. Essa é a posição oficial do Ministério da Fazenda, na pessoa do seu titular, o economista Paulo Guedes. Muito bem. Então, nós temos, ou todos nós, as autoridades, os intelectuais desse país, os comunicadores sociais, enfim, todos têm que pensar, no que será a vida pós-auxílio emergencial para essas pessoas. Porque, segundo os dados do Instituto como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, da Unicamp, da Universidade de Campinas, aproximadamente 48 milhões de pessoas ficarão sem renda alguma a partir de janeiro, com o fim do auxílio emergencial. Esses 48 milhões de pessoas não terão uma renda mínima, digamos assim, para sobreviver. E se vier uma segunda onda? Se em janeiro nós tivermos uma segunda onda? Aqui é apenas o levantamento de uma hipótese,
Nós continuaremos com os decretos municipais e estaduais, com a regulamentação municipal e estadual com relação aos protocolos de saúde pública, os protocolos sanitários, né? E dentro de uma segunda onda, como ficarão esses 48 milhões de pessoas? Nós teremos a continuação do fechamento do comércio, a política de isolamento social. Como ficarão as empresas? As empresas terão condições de manter os seus empregados, de pagarem salários sem o auxílio do governo federal? Enfim, como será a vida em 2021 se tivermos uma segunda onda? E como ficará a vida para esses 48 milhões de pessoas em 2021 sem o auxílio emergencial? Essa é uma questão civilizatória. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais Direito e Cidadania aqui pra gente. É hora de uma pausa rapidinha, que na volta a gente fala sobre intercâmbio para estudantes da UEPB, através do programa Santander Universidades. Ainda tem dica inédita de português com o professor Denis Medeiros. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado, o primeiro fim de semana de 2021, e com mais uma dica para quem pensa em fazer um curso de mestrado a partir do ano que vem. O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde da UEPB divulgou o edital de seleção para a formação da turma 2021 do curso de mestrado. Estão sendo disponibilizadas 32 vagas distribuídas em 2 áreas de concentração, que são Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 deste mês. Os interessados em participar da seleção devem fazer a inscrição no site academico.uepb.edu.br e, em seguida, enviar um e-mail para o endereço pseletivo2021.ppgcts@gmail.com, incluindo pré-projeto de pesquisa, formulário de inscrição preenchido, declaração de compromisso, documentos pessoais, diploma ou certidão de conclusão de graduação, uma foto atual 3x4 e currículo Lattes e currículo vitae. O processo de seleção terá 3 etapas: avaliação do projeto e sua viabilidade técnica, avaliação oral individual e avaliação de currículo Lattes. E a previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 22 de março no site pós-graduação.uepb.edu.br/ppgcts. E tem seleção aberta para estudantes da UEPB que se interessam em fazer parte do Programa Acadêmico de Acessibilidade Digital via celular do Santander Universidades, que tem parceria com a Universidade Estadual da Paraíba. As inscrições estão abertas até o dia 11 de janeiro e a nossa produção entrou em contato com o professor Cláudio Lucena, que é o responsável pela Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, a CORE. Ele falou mais sobre essa oportunidade. Escuta aí. Nós anunciamos para a comunidade uma parceria, na verdade, a extensão de uma parceria com um dos nossos parceiros mais antigos, pessoal, que é exatamente o Banco Santander e o Grupo Santander. Santander é um dos parceiros mais antigos da Universidade Estadual da Paraíba, seguramente em relação às relações internacionais, a oferta de bolsas financiadas pelo Santander e pelos parceiros é seguramente um dos mais antigos, né, e mais regulares parceiros da UEPB. E dessa vez a ideia é auxiliar os estudantes a atravessar esse período de aulas remotas, né, que é devido à pandemia, que nós estamos aí já completando quase um ano de afastamento e sem uma perspectiva muito concreta, muito objetiva de como vamos voltar. A universidade já fez algumas ações nesse sentido, já tomou providências inclusive pioneiras, né, com o programa de auxílio conectividade, mas a gente sabe, a gente faz isso na certeza de que é preciso fazer alguma coisa, mas sem a ilusão, gente, que é possível resolver o problema de todo mundo. E é por isso que a gente precisa sempre batalhar por novos parceiros, por novas oportunidades, porque embora a gente saiba que é impossível esse atendimento universal, a gente não pode descansar enquanto tiver alguém para trás, né? E o Santander buscou parcerias em várias universidades, das suas universidades que são regularmente parceiras, e chegou até a gente na UEPB com a proposta de distribuir até 40 chips de celular com um plano de 6 meses, incluindo pacotes de dados de 5 GB, né? Além daqueles aplicativos que normalmente
estão sem franquia, né, com ligações, SMS, às vezes o WhatsApp limitado também, né? Então, essa é a proposta dessa chamada. São até 40 chips que o Santander vai disponibilizar para nossos alunos. Todos os alunos de graduação podem correr, inclusive nossos alunos de EAD também, né? Principalmente os de EAD, porque já não teriam outra chance de concorrer a esse tipo de bolsa, e a própria modalidade agora exige talvez até mais intensamente do que quando fizeram essa opção, né? Nós fizemos uma separação dividindo os campos por categoria para que todos os estudantes de todos os campos tenham oportunidade e sejam contemplados, né? Então há chips, esses 40 chips serão distribuídos equitativamente, né, proporcionalmente aos alunos que temos nos campi, em todas as nossas unidades no estado. A inscrição é muito simples, a gente tem até dia 11 de janeiro, gente, repetindo a data, até 11 de janeiro. Né? Agora, nós temos, e é importante a gente esclarecer isso para vocês, que preencher 2 formulários distintos. Há um formulário na plataforma do Universia, esse é um formulário que é gerido pelo Santander, e há um formulário também disponibilizado na plataforma da UEPB. Nenhum dos dois leva mais de 2 minutos, gente, para preencher, tá certo? E a gente precisa, isso é uma praxe da nossa relação com o Santander. A gente tem um cadastro interno e eles têm o cadastro deles próprio, a gente ainda não conseguiu unificar, mas aí a gente tenta simplificar o máximo possível para ninguém passar desses 2 minutos preenchendo o cadastro. Os estudantes de cursos de graduação EAD só se inscrevem na plataforma da Universia e enviam os documentos relacionados no edital, que estão lá colocados no edital histórico, RG, CPF, para o e-mail da Core, tá certo, gente? O e-mail da Core é core, C-O-R-I, @gsuite.uepb.edu.br. Para quem tiver alguma dúvida, todos esses links e essas orientações estão com detalhes na chamada que vocês encontram no site da UEPB e da Core. Concorram, são recursos que estão à disposição da gente para aliviar, né, amenizar esse período de transição, mas que certamente, gente, são equipamentos e são práticas que a gente vai incorporar também daqui para frente. Então a gente espera que vocês concorram e desejo muito boa sorte a todos. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigada, professor Cláudio. E você que é estudante da UEPB fica por dentro de mais informações no site da instituição, o uepb.edu.br. E no caso da Core, especificamente, eles também alimentam as redes sociais. E lá tem sempre novidades sobre editais e oportunidades de internacionalização. No Instagram é o @core_UEPB. E vamos agora com o primeiro Português Sem Segredos do ano. Neste sábado, coluna inédita do professor Denis Medeiros. Se liga aí. Português Sem Segredos. Olá, queridos ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia no quadro Português Sem Segredos. Iniciando agora com um verbo que é bem utilizado no dia a dia, que é o verbo preferir. O verbo preferir atua principalmente como verbo transitivo direto e indireto, com a regência da preposição a introduzindo o objeto indireto. Ou seja, a gente vai colocar sempre preferimos alguma coisa a outra coisa. Como esse verbo aceita 2 complementos, então a estrutura da frase seria o seguinte: o verbo mais o objeto direto, mais a preposição a, mais o objeto indireto. No dia a dia a gente escuta algumas pessoas falando, por exemplo, prefiro doce de leite do que chocolate. E na verdade o correto seria prefiro doce de leite a chocolate. Há a possibilidade também de utilizar o preferir como verbo transitivo direto. Quando eu digo, por exemplo, apenas prefiro o sol, certo? E aí uma outra questão é que o verbo preferir, algumas pessoas utilizam no dia a dia, prefiro mais ou prefiro muito mais. Como, por exemplo, prefiro muito mais ir à praia. Entretanto, o verbo preferir, ele já dá essa ideia de que é algo a mais. Então, quando eu digo prefiro muito mais, isso torna a minha frase um pleonasmo vicioso. Então, é bom evitar e utilizar somente o preferir. Eu queria aproveitar também esse momento para a gente falar de 2 outros assuntos da língua portuguesa: as palavras homônimas e parônimas. Os homônimos são palavras que apresentam diferentes sentidos, mas têm a mesma pronúncia e ou grafia. Tem os perfeitos, que possuem a mesma grafia e pronúncia. Por exemplo, vocês são loucos. Ou ele se curou. Agora está são. Então esse são se escreve e se pronuncia da mesma
forma. Mas tem também os homônimos imperfeitos, que são aqueles que possuem apenas a grafia ou apenas a pronúncia idêntica. Por exemplo, a palavra almoço. Almoço, que pode ser o substantivo, o almoço de hoje foi muito gostoso, como também o almoço como verbo. Eu almoço sempre às 13 horas. Já os parônimos são palavras que possuem semelhança na grafia ou na pronúncia e o significado diferente. E aí eu separei algumas que, inclusive, a gente usa muito nos textos, os alunos trazem muito nas redações também. Então, a questão do mal com L e mal com U. O mal com L, que é o advérbio e é o antônimo de bem, né? Então, mal-humorada, né? O contrário de bem-humorada. Já o mal com U é o adjetivo e é antônimo de bom, como por exemplo, ele é um menino mau, e o contrário disso seria ele é um menino bom. Um outro exemplo é o onde e aonde. Onde eu vou sempre utilizar quando indicar lugar, sem movimento. Então, onde você mora? Eu moro em tal casa, então a casa está ali fixa. E o aonde vai sempre trazer aquela ideia de movimento. Aonde iremos hoje? Certo? Assim como, por exemplo, a palavra afim. Afim junto tem a ideia de afinidade, de semelhança. Coloquem nos grupos os elementos afins. E o afim separado, que a gente utiliza muito lá na intervenção da redação, lá na conclusão, né, da redação, ela traz a ideia de finalidade, né? Indica uma finalidade para isso. Então, viemos a fim de ajudá-la, viemos para ajudá-la. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica o meu abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até a próxima. E vamos de intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala sobre o processo de matrícula para os estudantes da UEPB. E ainda tem uma entrevista com a reitoria da universidade, professora Célia Regina Diniz, falando sobre os próximos passos da instituição agora para 2021. Fica sintonizado que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. E atenção, você que é estudante da UEPB e tem disciplina para se matricular agora para o semestre 2020.2. É preciso se programar, pois a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB prorrogou o período de pré-matrícula até o dia 15 de janeiro de 2021. Com isso, o período para a efetivação da matrícula vai agora de 18 a 22 de janeiro e as aulas do semestre 2020.2 devem começar em 17 de fevereiro. Anota aí direitinho para não perder o prazo e lembrar de acessar o sistema do aluno no site da UEPB, o uepb.edu.br. Seguimos falando sobre a Universidade Estadual da Paraíba, mas agora em uma conversa com a nova reitora da instituição, a professora Célia Regina Diniz, que está no cargo desde o fim de 2020 e fica à frente da UEPB até 2024. Em virtude da pandemia, nossa conversa não pôde ser presencial, mas mesmo assim, estamos trazendo tudo o que ela falou sobre os próximos passos da universidade agora para 2021. Professora, quais são os principais desafios da Universidade Estadual da Paraíba nesse contexto de pandemia em 2021? Estamos vivenciando atualmente no Brasil e no mundo os efeitos da pandemia da Covid-19. Essa situação afeta gravemente a realidade socioeconômica e principalmente a saúde das pessoas, trazendo muitas perdas humanas, inclusive na UEPB. No Campus 3 nós perdemos um professor e no Campus 1 também perdemos um professor, na cidade de Guarabira e Campina Grande, respectivamente. E vários técnicos administrativos, estudantes e docentes foram acometidos por esta doença tão grave. Então, desde o início da pandemia, a UEPB vem adotando medidas de enfrentamento e de contenção da contaminação. Esse problema exige de nós a realização de medidas eficientes, principalmente no que diz respeito à biossegurança dos estudantes e dos servidores. Por outro lado, precisamos continuar realizando as atividades acadêmicas e administrativas de forma eficiente. Portanto, o nosso principal desafio é que a UEPB continue cumprindo o seu papel social, mas que tenha a preservação da vida como objetivo central
trabalhando no sentido de promover sempre a saúde física e mental da comunidade universitária, construindo alternativas de enfrentamento a essa crise. Então, a UEPB continuará realizando as suas atividades de forma segura, atendendo às normas sanitárias, visando a proteção da saúde dos servidores e estudantes e da população em geral. E acreditamos que o retorno pleno das atividades presenciais estarão associados à imunização da comunidade. O cenário deve mudar com a chegada da vacina. E quais serão os primeiros passos da UEPB nesse novo ano, diante de uma realidade tão diferente? As prioridades estão voltadas inicialmente para garantir um ambiente salubre para todos e para todas. Nesse sentido, reunimos principalmente as pró-reitorias de infraestrutura, de planejamento e de gestão administrativa para que providenciassem as aquisições de material de consumo, de equipamentos e EPIs, como também as adequações estruturais necessárias nos ambientes acadêmicos, como as salas de aula e os laboratórios, e também que fizesse as adequações necessárias nos setores administrativos, garantindo assim uma retomada absolutamente segura. Na pauta das prioridades, fortaleceremos a política de saúde física e mental dos estudantes e dos trabalhadores da instituição. Uma outra urgência é a implantação do processo digital, que vai facilitar o trabalho híbrido, principalmente para os técnicos administrativos. Uma questão importante a ser destacada é a regulamentação do regime de trabalho híbrido, que surgiu com a pandemia da Covid-19, onde fomos obrigados a ter que implantar um regime de trabalho parte presencial e parte à distância. Então, isso foi uma necessidade, não é? E agora nós vamos regulamentar esse trabalho. Investiremos cada vez mais no ensino, na pesquisa, na inovação, como também na extensão e na cultura, buscando sempre a excelência acadêmica, e ampliaremos as políticas de assistência estudantil. O orçamento da UEPB sempre foi um ponto de discussão em todos os reitorados. A lei de autonomia da instituição, o repasse do 12º, a queda nas receitas, os custos da expansão da universidade. A grande maioria do orçamento é voltado para o pagamento de folha de pessoal. Como equacionar essa questão em um ano que se prevê ser de crise e como alcançar o descongelamento das progressões de professores e técnicos? Quais serão as prioridades orçamentárias? Ainda como prioridades, nós buscaremos diálogo permanente com o governo do Estado e, para tanto, já solicitamos audiência para discutirmos sobre o descongelamento das progressões dos servidores, como também outras questões referentes à atualização dos PCCRs, à realização de concurso público e a ampliação de parcerias entre a UEPB e o governo para o desenvolvimento do nosso Estado. O Ano Novo supõe que todas as atividades das instituições serão retomadas gradativamente. A UEPB nunca parou, mesmo diante da pandemia. Muitos setores continuarão desenvolvendo seus trabalhos e suas pesquisas. Os conselhos deliberaram questões importantes e boa parte da produção foi executada normalmente. Mas algumas ações e atividades tiveram que ser suspensas, evidentemente. Quais tarefas e setores que estavam parcialmente paralisados serão reativados e haverá algum tipo de fomento para que a produção acadêmica tenha uma retomada, seja na pesquisa, no ensino e na extensão? A nossa universidade, ela vem desempenhando importantes papéis para o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento humano, cultural, regional e sustentável do Estado, fornecendo suporte científico e de inovação tecnológica. A UEPB, por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da cultura, ela possui elementos essenciais para este desenvolvimento. Durante a pandemia, a UEPB buscou, de forma criativa e solidária, continuar trabalhando para oferecer à sociedade paraibana um serviço de qualidade. Tivemos que garantir a continuidade das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão possíveis de serem realizadas remotamente como forma de prevenção da retenção e o combate à evasão. Então, as atividades que foram mais impactadas foram algumas atividades práticas laboratoriais
que só poderiam ser realizadas de forma presencial e que a retomada depende da bandeira de classificação de cada município onde fica situado o campus. Portanto, o retorno presencial será realizado observando-se os indicadores epidemiológicos e os protocolos oficiais de saúde e continuaremos encarando sempre as consequências dessa pandemia de frente, realizando ações que promovam a inclusão dos estudantes, a exemplo do auxílio conectividade. Esse auxílio iniciou este ano na gestão do professor Rangel Júnior, mas nós daremos continuidade a esse auxílio conectividade enquanto a pandemia prevalecer. Estimularemos continuamente a produção do conhecimento, a divulgação e o compartilhamento da cultura, da inovação e da tecnologia. Nos últimos anos, a UEPB avançou bastante no quesito infraestrutura. Gostaríamos que comentasse sobre esses avanços e qual será o olhar das novas reitora e vice-reitora para essa questão. Já há algum planejamento de crescimento ou de melhoramento da estrutura da universidade? Apesar da UEPB ter passado por crises orçamentárias, principalmente nos últimos anos, houve um zelo imenso na gestão do professor Rangel Júnior, nas duas gestões, na administração dos recursos orçamentários e financeiros, e a UEPB continuou crescendo em todos os aspectos. E nós envidaremos todos os esforços para garantir uma infraestrutura básica para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e administrativas, como também para que possamos oferecer uma melhor estrutura de apoio estudantil. Para isso, trabalharemos com recursos captados pela UEPB, com recursos da fonte do Tesouro Estadual, como também buscaremos recursos através de convênios federais e outras parcerias para avançarmos no melhoramento da infraestrutura de toda a universidade. Obrigada, professora Célia Regina, e desejamos sucesso à frente dessa missão que é administrar a Universidade Estadual da Paraíba. E no próximo bloco, a gente fala sobre oportunidade para os licenciados em Educação Física que desejam fazer bacharelado na área. E ainda uma reportagem especial sobre o trabalho das doulas que foi premiada em evento nacional de comunicação. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos na reta final do CBN Universidade e a informação agora é para você aí, que é formado no curso de licenciatura em Educação Física, mas sempre teve aquele desejo de fazer o curso de bacharelado. Então escuta só, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual da Paraíba lançou um edital para pessoas já graduadas na licenciatura ingressarem no curso de bacharelado em Educação Física da instituição. Estão sendo ofertadas 24 vagas, sendo 10 para o período letivo 2020.2 e 14 vagas para o período letivo 2021.1. Todas as vagas são destinadas exclusivamente a pessoas já graduadas em licenciatura em Educação Física na própria UEPB e que tenham ingressado no curso de 2006 em diante. As inscrições vão acontecer entre os dias 11 e 22 de janeiro através do site cpcom.uepb.edu.br/forms. E é necessário enviar certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, registro de nascimento ou certidão de casamento, documento de identidade, CPF, uma foto 3x4, prova de quitação com o TRE para maiores de 18 anos e prova de quitação com o serviço militar, no caso de candidatos do sexo masculino. A diferença entre licenciatura e bacharelado é que a licenciatura habilita os profissionais para atuarem na educação básica, dando aula a crianças e adolescentes sobre educação física e a prática de esportes. O bacharelado não permite lecionar, mas habilita o estudante para atuar em academias, clubes, preparador físico, personal trainer e muitas outras atividades. Por isso, os formados em licenciatura costumam complementar a formação com um bacharelado para poderem atuar em todas as áreas possíveis da educação física.
E a gente muda de assunto para falar sobre 2 estudantes de jornalismo que foram premiados com a reportagem Aquela que Serve, que mostra o trabalho das doulas no acompanhamento de gestantes aqui em Campina Grande. Eles receberam diversos prêmios e o mais recente foi o Prêmio Expocom de Reportagem em Telejornalismo, entregue no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, que é um dos maiores eventos da área no país. E quem tem mais informações é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. Os estudantes do curso de jornalismo pela UEPB, a Carol Diógenes e o Gabriel Heitor, receberam recentemente o Prêmio Expocom de Reportagem em Telejornalismo, no Congresso Nacional de Comunicação. Desde que foi produzida, a reportagem já ganhou vários outros prêmios, como, por exemplo, no Comunicurtas de 2019 e no Intercom Nordeste deste ano. Aquela que Serve é o título da reportagem que mostra a atividade das doulas, a personagem principal que ajuda as gestantes não apenas na hora do parto, mas garante informação, força e segurança no momento tão importante para as mães. Os estudantes da UEPB acompanharam de perto o trabalho de uma doula. Ao longo das entrevistas foi explorado esse lado com um olhar sensível e delicado, porque a doula estava ali para servir a vida, a da gestante, e de um bebê que estava prestes a entrar nesse mundo. Uma profissão pouco conhecida para muita gente. O Gabriel Heitor mesmo não sabia o que faziam as doulas e foi descobrindo enquanto filmava, entrevistava e vivenciava aquele momento. Na minha cabeça, as doulas acompanhavam as mulheres na hora do parto normal e era isso. Só que uma das primeiras coisas que a Fran explicou pra gente na gravação é que existe um trabalho de acompanhamento. Então, desde o momento em que a mulher procura a doula até a hora do parto, a doula está ali presente e é um trabalho bem detalhado, bem minucioso. Isso me marcou muito porque eu entendi que era um processo ainda mais completo. Aí as coisas fizeram ainda mais sentido e eu passei a conhecer melhor o trabalho das doulas. Diante de um momento único e especial de dar à luz a uma vida, é compreensível que as parturientes tenham vergonha e não fiquem à vontade para permitir que aconteça gravações durante esse processo. E justamente por esse ser um momento ímpar, que os alunos encontraram dificuldades para filmar e receberam vários nãos para conseguir documentar o trabalho das doulas. Gabriel Heitor fala um pouco sobre as dificuldades. Quando a gente decidiu gravar sobre o papel da doula e se envolver com as questões de parto humanizado e etc., a gente também já tinha em mente que as entrevistas seriam, na verdade, a parte mais fácil do trabalho, e que a maior complicação, e eu digo complicação entre aspas, seria conseguir realizar as filmagens na central de parto normal e também as cenas do parto em si. Isso tudo já era esperado, só que a gente não sabia que ia ter que insistir tanto. Mas, particularmente falando, agora que eu entendo melhor as peculiaridades de um momento como esse, as dificuldades que a reportagem da gente enfrentou fazem sentido, porque é muito difícil você conseguir lidar com a fonte nessa situação, sabe? Você chegar para uma mulher que está prestes a parir e aí pedir para filmar, explicar para que é, pedir para assinar termo. Então, assim, hoje eu entendo porque é que foi tão difícil e acredito que faz parte, também ajudou a gente a desenvolver melhor a reportagem, porque a gente sentiu de perto o quanto que a mulher fica afetada pelo processo de parto. Depois de várias tentativas, os estudantes da UEPB conseguem a permissão de uma gestante e precisam registrar esse momento com precisão, sem ensaio, sem poder parar e pedir para refazer a cena. Tudo estava acontecendo naquele momento e precisava de profissionalismo e firmeza para conseguir captar todos os momentos. Uma emoção para a mãe e também para os futuros jornalistas, como relata a Carol Diógenes. O momento do parto é algo assim incrível. E por incrível eu vou de maravilhoso até brutal. Porque o que a gente vê nos filmes, escuta as pessoas falarem, não se assemelha em nada ao processo de um parto. E surreal por causa que você não sabe como uma pessoa é capaz de suportar tanto por amor. Pelo menos para mim essa foi a impressão. Ela mesma fala, a nossa doula, de que é a dor do amor, porque é algo que não tem condições. Você tem que amar muito aquela vida para ser capaz de suportar algo assim tão forte. E não só pela dor do momento, sabe? Não pelo o processo do parto em si, mas os sentimentos que você vivencia na hora. Pelo menos eu, porque no momento da gravação eu não era só a pessoa que estava filmando, eu também era uma telespectadora de uma vida vindo ao mundo.
Então, para mim, aquilo ali mudou completamente a minha visão do mundo, mudou a minha visão de absolutamente tudo. E para transmitir a vivência de um parto normal e do serviço da doula, foi pensado em como criar todo o roteiro da reportagem de acordo com o que as coisas iam se desenvolvendo. A cada gravação feita, a dupla ia montando o roteiro da reportagem até dar à luz a matéria super premiada. O trabalho dos estudantes fez parte de uma atividade proposta na disciplina de Técnicas de Entrevista e Reportagem, ministrada no 3º período do curso pela professora Ada Guedes. A disciplina de técnicas de entrevista e reportagem, ela é de grande importância para a formação do estudante de jornalismo, porque ela vai, em primeiro lugar, desmistificar a ideia de que a realização de uma entrevista depende apenas do contato com uma fonte, com uma pauta na mão, para que seja feita a ele algumas perguntas. E não é só isso, né? Uma boa entrevista, ela depende de algumas técnicas, de preparo específico, preparo que vão desde a realização de uma pesquisa prévia sobre o assunto, sobre a fonte, sobre a função ou profissão do entrevistado, até o tratamento que se dá após a realização dessa entrevista. Então, é uma disciplina que vai trabalhar esse conjunto de técnicas, né? E vai deixar o estudante de jornalismo mais preparado, né, para aplicar essas técnicas e também para ter uma postura adequada diante de suas fontes. A reportagem Aquela que Serve mostra que fazer jornalismo é viver experiências, contar histórias e, acima de tudo, promover transformações através da informação. Assim como as doulas, nós jornalistas auxiliamos o outro por meio do nosso trabalho, que precisa ter sempre esse olhar humanizado. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa, e parabéns para a Carol Diógenes e ao Gabriel Heitor pela reportagem premiada. E estamos no início de 2021, um ano bastante esperado por muita gente. Mas quais são as suas expectativas para esse novo ano? E o que dizem os oráculos sobre ele? Agora, no mês de janeiro, estaremos trazendo a participação de Rebeca Souza com a leitura dos oráculos. E ela mandou um recadinho sobre o que vem por aí esse mês. Olá, pessoas! Me chamo Rebeca Souza. Neste mês de janeiro, estarei aqui com vocês no CBN Universidade para conversarmos sobre os oráculos, essas importantes ferramentas divinatórias que permeiam o inconsciente coletivo de gerações e gerações. O oráculo é o encontro com o velho sábio, aquele que podia ver o destino da humanidade através do tempo, dos céus, dos adventos e sinais. Com vocês, tratarei diretamente de 2 oráculos, o I Ching, que é um oráculo chinês datado de 470 a.C., que surgiu na era da pesca e da caça e é um dos primeiros livros da humanidade. E o outro oráculo é o baralho cigano. O baralho cigano surgiu como um jogo de tabuleiro, chamado Jogo da Esperança, no século XIX, e foi acrescido por cartomantes e videntes da época como um jogo divinatório. Uma das videntes seria a Madame Lenormand. O baralho cigano recebe o nome de baralho cigano porque foi difundido pelo mundo por esse povo nômade tão importante. Os oráculos, eles servem para que a gente possa ver, enxergar os sinais dos nossos tempos, enxergar perspectivas para a nossa vida, para despertar o autoconhecimento. Durante essa coluna, no CBN Universidade, trarei para vocês as perspectivas para o ano 2021. Um ano que está cheio de expectativas por questões da ciência, saúde, política e economia e por um advento muito importante da astrologia, que é a grande conjunção de Saturno, Júpiter e Aquário. Nos encontraremos aqui para desbravarmos esse mundo dos oráculos, desmistificando alguns medos, algumas coisas do senso coletivo e poderemos também falar sobre como enxergar os sinais do tempo através dessas ferramentas. Receberei para isso aqui também convidados, astrólogos e cartomantes, para que eles possam nos contar sobre os oráculos e sobre o ano de 2021. Espero todos vocês que possamos nos encontrar a cada sábado aqui no CBN Universidade. Beijos e muito amor! Obrigada, Rebeca, e até o próximo sábado. E assim,
a gente encerra o primeiro CBN Universidade do ano, com energias e esperanças renovadas. Agradecemos a você que nos acompanha toda manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande. O nosso programa foi produzido pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB e é uma parceria da Universidade Estadual da Paraíba com a Rádio CBN Campina Grande. Na reportagem e produção tivemos o Roberto Gomes e a Estela Costa. Edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricardo. Na direção, Hipólito Lucena. E se você quer ouvir o nosso programa novamente ou qualquer outra edição, é simples. Basta acessar o nosso canal Rede UEPB no YouTube, que a partir do meio-dia, o deste sábado já está disponível para você ouvir na hora e quantas vezes quiser. E não esquece de ativar as notificações que sempre que entra um conteúdo novo no canal, você será lembrado. Agradecemos a tua audiência e voltamos no sábado que vem com muita informação aqui no CBN Universidade. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.